Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente falar e conhecer um pouquinho sobre a história de um dos maiores impérios da antiguidade. Vamos falar um pouquinho hoje, conhecer um pouco sobre o Império Persa. Esse que é considerado um dos maiores impérios em extensão na história e que tem um destaque, uma importância gigantesca durante o período da antiguidade. A formação e o surgimento do Império Persa remontam então à ocupação do Planalto iraniano, onde hoje basicamente no Oriente Médio fica o país do Irã. Então esta região começou a receber, a partir aí de mais ou menos 7 séculos antes de Cristo, uma série de deslocamento de povos indo-europeus, povos que viviam na região da Mesopotâmia, e depois o declínio do grande império assírio mesopotâmico, que era o império que dominava aquela região, mais ou menos no século VII. A formação e a unificação nessa região dos povos medos e dos povos persas, então acabou dando origem ao grande império persa, que a partir daí, unificado, organizado, passa a empreender um projeto de expansão e domínio territorial dos povos e das culturas vizinhas, formando o grande Império Persa. Ao longo de sua história, destacam-se a figura de 3 dos seus grandes líderes, dos seus grandes reis, em especial o primeiro do rei Ciro, que governou os persas entre 559 a 530 a.C., e destaca-se pela sua grande genialidade estratégica política. Então ele conseguiu promover um grande período de desenvolvimento tecnológico, nacionalista e em especial expansionista para os persas, mas a sua figura enquanto rei também destaca-se pelo seu poder e sua inteligência estratégica, negociando com os povos dominados para evitar grandes rebeliões e então conseguindo controlar esses povos sobre a sua organização política. Após o fim do seu reinado, quem assume então é o seu filho, Cambises, que também se destaca por ser um grande estrategista militar e levar o Império Persa a um grande processo de expansão territorial. Um dos grandes feitos de Cambises é a anexação e a conquista do Egito, que passa a incorporar o Império Persa durante o período do seu governo. Depois de Cambises vem o Dário, que se destaca como uma das grandes figuras políticas e um dos grandes governadores que a história vai produzir. O reinado do Dário destaca-se pela criação de um sistema político administrativo extremamente eficiente que garantiu aos persas o domínio dessa grande extensão territorial que foi o Império Persa durante esse momento. Isso também deu condições para que ele conseguisse ampliar as conquistas territoriais durante seu período. Então, uma das coisas que mais caracteriza e marca a história do Império Persa é justamente o desenvolvimento de um sistema administrativo extremamente eficiente. Dentro desse sistema administrativo destacam-se, um sistema de governo itinerante. Então, à medida que eles iam conquistando territórios diferentes, de povos, de culturas diferentes, o Império Persa ia colocando administradores, governadores, ia trocando esses governadores em cada período de tempo, justamente para tornar eficiente eles conseguirem controlar essas medidas. Ao longo disso também, o Império Persa dividiu seu território em 20 satrápias, que eram pequenas províncias que facilitava a administração e a governabilidade do império. Criou também um sistema de comunicação extremamente eficiente, o que ajudou na circulação de informações e também de mercadorias, facilitando também a atividade econômica do império. Criou e unificou um sistema monetário dárico, durante o governo do Dário. O Dário criou uma moeda, com a sua figura, mas unificando esse sistema monetário. Também criaram um sistema unificado de pesos e medidas e também profissionalizaram o exército persa. Isso deu uma eficiência administrativa extremamente importante para que os persas conseguissem
além de expandir, de dominar, manter esses domínios por tanto tempo. Isso ajuda a gente a entender um pouco como que os persas conseguiram administrar um império tão gigantesco, com tantas culturas e com tanta diversidade, né, a partir de um mesmo sistema governamental a partir disso, né? A grande fonte, desta forma, a grande fonte econômica do império vinha justamente da cobrança do imposto dessas várias regiões e também do fluxo comercial, já que esse sistema administrativo possibilitou os persas num grande avanço econômico nesse sentido. Então, isso ajuda a gente a entender essa grandiosidade do Império Persa. Religiosamente, o Império Persa era um povo politeísta, né, e que tinha em especial o zoroastrismo como religião, uma religião aonde você tem a disputa, né, em especial das duas grandes forças do bem e do mal, né, a força do bem representada por Ahura Mazda, que representava o bem, a luz, a pureza, em especial o espírito, né, e em contrapartida a Ahriman, a força do mal, da discórdia, representada pelo corpo, né, do ser humano. Então, para os persas, a crença religiosa persa era dividida nessa disputa entre essas duas grandes forças do bem e do mal, aonde os persas acreditavam, né, que o ser humano tinha aí o seu livre-arbítrio para fazer as suas escolhas, né, se ele optava pelo bem ou pelo mal, né, nessa disputa, acreditando que o ser humano passaria por um juízo final após a sua vida. Por isso, né, o Zoroastro, que foi o principal profeta e o que escreveu, enfim, o que trouxe a partir das suas ideias, trouxe a base dessa religião do zoroastrismo, ele defendia a ideia da existência de um julgamento final. Por isso, quando o ser humano morria, né, já que o corpo representava a força do mal, o corpo deveria ser abandonado nas altas planícies ou no meio do deserto, para que os pássaros, os animais comessem e devorassem o corpo. Já o espírito iria para um julgamento final, aonde se julgado e salvo nesse julgamento, então teria direito à vida eterna, né? Caso contrário, seria julgado, seria condenado a penitências durante o resto da sua eternidade. É daí uma das grandes influências que muitas das religiões hoje contemporâneas trazem a ideia, né, do paraíso ou do inferno, né, dentro dessa dinâmica da religião nesse sentido. Então, a religião praticada pelos persas, então, era o zoroastrismo, né, uma religião dessa disputa entre o bem e o mal, entre essas duas forças. Ok? Gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.